Estamos de volta com o programa Campinas, os desafios da metrópole, com o tema o arranjo produtivo local da região do polo têxtil. Nesse debate, temos então a participação do professor José Eduardo de Souza, da Faculdade de Administração da PUC Campinas, a Sandra Elizabeth Paiva da Silva, gestora do Polo Tec-Tex, a aluna Fabiana Becaletti Scatolin, da Faculdade de Administração. O foco desse segundo bloco é tratar da importância das lideranças locais na mobilização de grupos sociais, dado que, como apontado anteriormente no primeiro bloco, as especificidades da região do polo têxtil têm evidenciado que a predominância da atividade econômica de confecções, de tecelagens, de fiações, necessita de um organismo que coordene as ações desses empresários, desses empreendedores, para que a partir dessa articulação se construa vantagens competitivas que possam contribuir para a sociedade como um todo. Então, nesse sentido, a existência de lideranças locais, como o Polo Tec-Tex, pode mobilizar esses grupos sociais representando seus anseios e interesses. Então, aí se dá a importância da atividade de extensão, da atividade de pesquisa e do Polo Tec-Tex como orientadores e organismos que identificam as necessidades apontadas pelos empreendedores. Nesse sentido, espera-se que essas organizações de apoio local atuem como facilitadores entre o Estado e a sociedade civil, podendo indicar caminhos que permeiem ações coletivas, como já apontado pela coordenadora do Polo Tec-Tex e pelo professor José Eduardo, da Faculdade de Administração da PUC. Sandra, como são conduzidas reuniões de governança no Polo Tec-Tex? Bom, as reuniões de governança, elas acontecem da seguinte forma. Primeiro nós apresentamos para toda a governança todas as atividades e todos os projetos realizados, tá? Quais eram os objetivos desses projetos, tudo que foi alcançado, e são nessas reuniões que nós traçamos, junto com a governança, os novos planos, os novos projetos, os novos programas que serão desenvolvidos, né? E tudo isso feito com base nas necessidades levantadas anteriormente pelos empresários quando eles buscam o polo. A melhor forma que temos de conduzir tudo isso é juntar toda a governança e discutir o que cada um dentro da sua atividade pode oferecer para que atenda-se àquela necessidade específica do empresário, da pessoa que está ali no dia a dia lidando, né, trabalhando com o setor têxtil. Então, nesse espaço promovido pelo Polo, é um espaço que busca a aproximação da sociedade civil e do Estado, de outras instituições de apoio, visando, a partir de ações coletivas e também individuais, traçadas pelas prefeituras, pelo SEBRAE, pelo SENAI e pelas instituições de ensino, a elaboração de um planejamento que vise identificar e apontar as tendências do setor têxtil, né? E dentre os vários assuntos que vêm sendo discutidos nessas reuniões de governança, aponta-se, por exemplo, o acompanhamento da evolução do volume de emprego gerado nessa região, né, Fabiana? Realmente, nós do projeto de extensão, apoiados pelos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, a gente faz essa verificação, essas análises, né, com relação às admissões e demissões desse setor. Né? Atualmente a gente identificou que a região concentra 70% dos empregos formais da região metropolitana de Campinas. Então a gente percebe que
perante toda a região metropolitana de Campinas, 5 municípios concentram 70% do emprego. Isso mostra a importância, né, desse setor para a região. E os cargos são os mais variados possíveis. Temos operadores de máquinas, tecelões. Então, a gente vê que tem uma gama, né, muito grande para desenvolver, né, para contratar, né, mais pessoas para esse tipo de trabalho. Essa é mais uma característica que propicia o desenvolvimento do arranjo produtivo local, como apontado já por vários autores na literatura, pela própria ABIT, Associação Brasileira das Indústrias Têxteis, pelo Polo Tectex e por outros organismos. A existência de um arranjo produtivo local, ela só é viabilizada a partir da somatória de vários elementos que, em conjunto, possibilitam a construção do que já foi apontado pela Sandra, né, dessas sinergias, as sinergias para o aproveitamento das especificidades locais, como apontado pela Fabiana, dos recursos naturais da região, como apontado pelo professor José Eduardo, das capacitações específicas e tradicionais já daquela região. Então, é uma somatória de elementos que, a partir da orientação de uma instituição de governança como o Polo Tectex, né, reúne-se, aglutina-se esses elementos no sentido de estimular, né, parcerias e atividades conjuntas, como apontado na pesquisa realizada pelo professor José Eduardo, da participação de empresas que, a partir do envolvimento com o Polo Tectex, iniciou as atividades conjuntas de participação em feiras, a atividade conjunta de compra de matéria-prima, a socialização e a gestão de estoques de matéria-prima, respeitando aí as sazonalidades do período, dado que no mesmo segmento do setor, a matéria-prima é a mesma, não é, José Eduardo? Sim. Então, nesse sentido, a aproximação, esse esforço despendido pelo Polo em busca de estreitar os elos da cadeia produtiva só tem trazido retornos positivos para todos, inclusive para os setores que indiretamente estão envolvidos com a cadeia têxtil. E para a sociedade também, que ela consegue aumentar o número de empregos, tanto é que o Polo é responsável é o primeiro, vamos dizer, nas contratações de pessoas no primeiro emprego, e isso mostra que esse setor também é o segundo setor com maior contratações, que só perde para o de construção civil. Sandra, esse cenário apontado pela Fabiana, a partir dos dados levantados no projeto de extensão do Ministério do Trabalho e Emprego, né, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, essa constatação de que a região do Polo Têxtil, ela é uma região que, com esses 5 municípios e com uma grande concentração do volume de emprego, de novas vagas, né? Isso é importante ressaltar, é um volume de novas vagas, então expressivo, né? Em boa parte dos segmentos da cadeia. Esse cenário, ele também é identificado no estado de São Paulo ou é uma característica específica apenas da região do Polo Têxtil? Não, Cibele, só em 2010, como exemplo, no estado de São Paulo, foram mais de 16 mil novas pessoas empregadas dentro do setor têxtil, né? Como a própria Fabiana falou, para nós termos uma ideia de números, na região metropolitana de Campinas, nós temos 46 mil pessoas trabalhando hoje com o setor têxtil. Dessas 46 mil, 33 mil estão na RPT, na região do Polo Têxtil. E aí, em todo o estado de São Paulo, 16 mil novas pessoas trabalhando dentro desse setor. E é interessante ressaltar que a região do Polo Têxtil é uma das poucas regiões no mundo onde nós temos o setor, a cadeia completa do setor têxtil. Nós só não plantamos algodão, porque do restante nós trabalhamos com todas as outras áreas. Por isso também é um dos setores que mais emprega. Lembrando aí que a confecção, nós temos, por enquanto, uma costureira por máquina, né? Então, aí gera um montante de empregos interessante para a economia girar dentro do país.
E nesse aspecto, o professor José Eduardo, na pesquisa realizada, foi, como já apontado anteriormente no primeiro bloco, há uma expectativa e uma tendência de algumas empresas em busca de uma nova estratégia para lidar com essa lacuna da falta de qualificação de costureiros, né, professor? Como as células de produção, né? Onde as empresas buscam alcançar a produção e a utilização de máquinas de costura, sendo essas operadas por uma única costureira. Então, esse é um dos desafios que algumas empresas já estão adotando, né, já estão conseguindo incorporar no seu dia a dia, mas ainda é uma situação distante da realidade de boa parte das empresas. Mas, além disso, existem outros desafios que merecem atenção. Por exemplo, como a incorporação no setor têxtil de tecnologias desenvolvidas em outros setores. Então, esse também foi um ponto que foi identificado e o professor José Eduardo, na sua pesquisa, você conseguiu observar isso? Esse foi destacado por esse grupo de empresas? Sim. Aí tem um problema ainda a ser resolvido, né? E se você pegar a ABIT, ela tem uma publicação chamada Guia Técnico Ambiental da Indústria Têxtil, que ela mostra exatamente esse problema do setor têxtil não se apropriar ainda de tecnologias desenvolvidas em outros setores. Se você pegar e observar, a maioria das melhorias, né, no processo produtivo vem do pessoal com o uso da própria máquina, novos usos e na questão dos tecidos. Tá? Na matéria-prima é onde eles buscam alguma coisa de desenvolvimento. Então precisa ainda ir buscar, ver o que é que outros setores produtivos estão fazendo que possam se apropriar. De certo, como já colocado pela Sandra, essa questão perpassa pela adoção de estratégia voltada para a inovação. Né? Então, a inovação em processos, inovação em novos equipamentos que possam, então, beneficiar e trazer, né, um avanço em relação às tecnologias adotadas por esse parque na indústria têxtil. Principalmente nesse aspecto da incorporação de tecnologias que não são desenvolvidas no setor têxtil, mas incorporadas de outros setores, né? Isso também foi destacado, como colocado pelo professor na ABIT, mas voltado principalmente para as fibras sintéticas, né? Como também mencionado pelas empresas pesquisadas. Então, essas fibras sintéticas são direcionadas principalmente para o mercado interno, né? No entanto, os dados do setor são dados animadores, não é, Sandra? Pelo que a gente tem acompanhado na mídia. 2010 foi um ano muito bom para o setor têxtil. Então, tivemos um aumento das exportações, se comparamos 2010 com 2009. Né? Apesar da balança comercial, agora, para o primeiro trimestre de 2011, ele está com aí um déficit de 300 milhões, né, e tendo aí ainda o problema com o algodão e tudo mais, o setor têxtil ele é um setor que consegue, o empresário do setor têxtil é um empresário que consegue resolver esses problemas, está acostumado com alguns sobe e desce do setor, né? Mas de forma geral, 2010 foi um ano muito bom para o setor, um ano de números muito positivos, que ele conseguiu se recuperar muito bem da crise que veio, e a gente espera que isso também agora aconteça em 2011, né, com resoluções importantes, redução de ICMS, enfim, toda a luta do setor têxtil que o empresário vem trabalhando, vem lutando, e o polo têxtil junto com as entidades, enfim, apoiando todo esse desenvolvimento.